Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Nilda. Quero aqui nesta manhã deixar uma mensagem para o teu coração, amém? Manhã abençoada, manhã de quarta-feira. Quero deixar uma mensagem para você, pedindo a você nesta manhã que compartilhe, tá bom? Compartilhe com mais pessoas essa mensagem, a qual eu vou trazer para você aqui nesta manhã, né? E que você possa estar meditando na palavra do Senhor, porque Deus, ele tem poder. Deus, ele tem grandes coisas para fazer. Então nós precisamos, aleluia, buscar a presença do Senhor. No livro do profeta Isaías 55, lá no versículo de número 6, vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. E invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Por quê? Porque na verdade Jesus está perto o tempo todo. Às vezes nós, pela nossa cegueira espiritual, muitas vezes nós não enxergamos. Porque para enxergar Jesus temos que ter os olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais têm que estar abertos. Com os olhos carnais não podemos enxergar, nem mesmo ver as maravilhas que Ele faz. Aquilo que é espiritual se destine em espiritual. Aquilo que é carnal é o que nós vemos no dia a dia. Mas o espiritual, a qual estamos clamando, buscando muito nos últimos dias, que é a nossa salvação, a nossa cura, libertação da nossa casa, isso é espiritual. Então você tem que estar em espírito para que possa ver a glória de Deus. Aleluia, porque no mundo atual que estamos vivendo, só conseguimos ver tristeza, doença, depressão, morte, guerra. Mas quando você olha para o mundo espiritual, você vê que todas essas coisas são passadas. Jesus já pagou um preço pelas nossas vidas, pelas nossas causas, pelas nossas transgressões. Então, o nosso pecado, quando enxergamos que Jesus morreu por nós e que não foi debalde, então tudo que está acontecendo, o que aconteceu, Jesus já jogou lá no lago do esquecimento e não nos pertence mais. Se nós nos arrependermos e voltar para Ele, então Ele volta para cada um de nós. Então nessa manhã, você que está ao alcance desta voz, desta oração, desse clamor, aleluia, desta palavra, ouça a voz do Senhor, não endureça o coração, credes em Deus, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Abre o teu coração, clame ao Papai do céu. Não sei qual a tua situação, mas busque, busque do céu, busque a presença de Deus, porque a presença de Deus você consegue discernir, a fúria do mal, você consegue discernir as coisas que estão no mundo espiritual, a qual com os olhos carnais não podemos enxergar, que a essa hora o inimigo ele está afrontando, ele está se levantando contra a nossa vida, mas também nós podemos enxergar que os anjos do Senhor também já estão todos acampados em nossa volta. O teu choro pode durar a noite inteira, mas a tua alegria sempre vem. É a palavra de Deus que diz: se você confiar no Senhor, a alegria ela chega. Agora, se nós perdermos a fé, a esperança, não tem como, aleluia, você chegar, Mas do outro lado, para você chegar, você precisa crer, precisa meditar na palavra, confiar, andar em espírito, andar em santidade, buscar sempre a presença do Senhor, sabendo que a nossa morada não é aqui, mas o Senhor está preparando uma nova casa, uma nova morada para mim e para você. Então eu quero deixar uma mensagem aqui no livro de Atos, capítulo 16, para a nossa meditação, a qual o Senhor vai falar nessa manhã com você. A palavra do Senhor fala: a segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé, Então aqui foi quando Paulo começou a fazer viagens, e mais na frente ainda vai dizer que a segunda viagem missionária de Paulo e Silas e Timóteo
o acompanha, né? Então nessa viagem a qual Paulo e Silas eles viajam, então tem mais pessoas com ele, né? Além desses tem mais, só que aqui ele destacou alguns porque esses aqui eram os mais chegados, eram aqueles que andavam lado a lado com ele, né? Então são os que estão aqui destacados como os 12 discípulos, né? A Bíblia fala que eram 12, mas somente 3 eram os que mais estavam em destaque, porque eram os amigos mais chegados. Não que Jesus não amasse os outros, claro que Jesus amava todos os 12, mas é porque esses 3 aqui tinham mais intimidade com Deus. Esses aqui eram os que mais estavam ao lado do Senhor Jesus ali. Eram aqueles que tinham aquela coragem de perguntar, aquela coragem de brincar, né? De compartilhar suas coisas com o mestre. E os outros eram mais tímidos e assim mais sossegados. E esses 3 não. Então por isso eles se destacaram aqui como os amigos de Jesus, né? Os 3, Pedro, Tiago e João. Aleluia. Então Paulo também tinha, né? Paulo também tinha aquele mais chegado, aquele que andava com ele. Então todos nós temos. Então eu não sei o que te entristeceu, o que afastou de você, aquele que parecia seu amigo, hoje não é mais, aquele que andava junto com você e de repente te decepcionou. Talvez um filho, talvez o teu pai, a tua mãe, eu não sei. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele sabe. E ele manda te dizer nesta manhã, aleluia, que ele é o único que não desampara, ele não muda, ele não te abandona. No livro de Isaías vai dizer que pode uma mãe esquecer, aleluia, do teu filho que amamenta. Pode ser que aconteça que uma mãe esqueça, mas Jesus diz que ele, Deus, todavia, não esquecerá de ti. Então, eu não sei quem lhe abandonou, não sei quem esqueceu de você, não sei quem afastou. Talvez você era apegado com essa pessoa, talvez era o teu amigo, talvez era aquele que você confiava, compartilhava. Eu não sei porque essa mensagem que o Senhor está me levando, aleluia, mas eu sei que aonde Deus quer chegar, Ele vai chegar. Aconteça o que aconteça, mas no meio do caminho não vai ficar. Aleluia, porque Deus ele tem um trajeto para cada um de nós e também um projeto. E o projeto do Senhor vai dar certo. Tudo que é do Senhor vai dar certo na tua vida. Então, se Deus está tirando aquilo, é porque não era do Senhor. Ou porque não era o propósito dele. Mas quando é o propósito dele, quando é algo dele, dá certo sim. Por mais que tem lutas no meio do caminho, por mais que tem espinhos na estrada, mas, aleluia, você vai conseguir passar. Você vai conseguir atravessar do outro lado cantando o hino da vitória, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória, por mais que o teu inimigo está dizendo que não, mas você vai atravessar do outro lado. Olha a mensagem que eu tenho para você nesta manhã. Diz assim, capítulo de número 16, diz: E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de um pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus, que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, lhes entregava para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galiléia, foram impedidos pelo Espírito, aleluia, pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegavam a Mísia, intentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Você acha, mãe? Não, E pega essa querida? o que eu te falei. Você falou pra ele? Então, amados, o que eu tô querendo dizer nessa manhã, não eu, o Espírito Santo, que já vem falando do começo do vídeo aqui, que esses homens, eles foram a algumas cidades, né? Eles foram levados por Deus a algumas cidades,
E você pode ver aí que no começo aí, quando Paulo chega em Derbe, né, em Listra, estava lá, né, um homem, um discípulo, né, estava já ali, um homem, a Bíblia fala, um certo discípulo, por nome Timóteo, aleluia, filho de uma judia, né, que era crente, oh, aleluia, mas de pai grego. Então Deus é aquele que ele não faz acepção de pessoa, ele escolhe, né? Esse Timóteo aqui, a mãe dele era crente, era judia, mas o pai era grego. Então Deus, ele não tá à procura de pessoas perfeitas, pessoas capacitadas, ele está à procura de pessoas que, aleluia, para que ele possa aperfeiçoar, ele possa mudar o caráter. Então, esses dois aqui, se você for ver aí, um é grego, o outro é judeu, nada a ver. Mas Deus não está procurando padrão, não. Deus está procurando humanos, pessoas, como se diz, simples, né? Simples, pessoas que têm coração. Se você tem um coração, para Deus já está muito bom. Ah, mas o meu coração é duro, não importa, Deus transforma. Ah, mas fulano não dá para servir Jesus porque fulano tem um coração de pedra. Eu quero te dizer que não importa, Deus também transforma. Não põe impedimento na obra de Deus e não deixe que ninguém também coloque impedimento na obra que Deus tem na tua vida. Porque Deus, ele tem poder de mudar situações. Então aqui a Bíblia fala que Timóteo era filho de uma mulher judia, crente, e o teu pai era grego. Então, mas o que acontecia no versículo 5 fala o que acontecia? Que ele dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, nessa cidade a qual ele morava, fazia parte, ele dava um bom testemunho. Não importava que a mãe dele era crente e o pai era grego, isso não fazia nenhuma diferença para ele, nem para Deus, porque Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer ele usa grego, ele usa judeu, ele usa qualquer um que ele quer usar, ele usa, e ele usava esse homem aqui chamado Timóteo. Então a Bíblia fala que ele dava testemunho, né, aos os irmãos que estavam na mesma cidade, né? E a Bíblia fala no versículo 3 que Paulo, aleluia, Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então ele, além de levar Timóteo com ele, né, ele gostou do testemunho de Timóteo, ele gostou ali da atitude de Timóteo, ele levou Timóteo, circuncidou, fez direitinho como a lei mandava, né, para não ter problema, para não ter, por mais que ele ele não era mais da circuncisão, mas ele pregava, ele tinha uma sabedoria imensa, ele não pregava religião, ele pregava um Jesus, que quem fazia e faz é ele salva, ele liberta, ele transforma. Então ele fez tudo certinho, tudo direitinho, como a lei, né, mandava ali, aleluia, porque a lei é dada por Deus, a lei foi Deus que deixou na terra para nós obedecermos a lei, aleluia. Então Paulo levou Timóteo com ele, né, e circuncidou, né, por causa dos judeus. Não foi por causa de Jesus, mas foi por causa dos judeus, para obedecer, né, a lei ali, eu creio que sim. E todos sabiam que ele tinha um pai grego, né? A Bíblia fala no versículo 4, e quando ia passando pela cidade, lhes entregava para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então os apóstolos haviam estabelecido um decreto ali, e por onde eles passavam, eles respeitavam, e também eles paravam para que o povo observasse, né, os decretos, a lei, aleluia. Versículo de número 5 diz: de sorte que as igrejas eram o quê? Confirmadas na fé, e cada dia crescia em números. Então, por onde é que eles passavam, as igrejas cresciam. Por quê? Porque tinha testemunho, porque tinha um povo que pregava, vivia aquilo que eles realmente pregavam. Aleluia. E hoje, nos dias de hoje, está difícil para você pregar, para você falar, porque
As pessoas questionam, as pessoas julgam e muitos pregam, mas não está vivendo. Então, as pessoas às vezes ficam meio assim, sem querer acreditar. Por quê? Porque e elas não estão erradas por querer questionar, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que dar testemunho. Então, se você prega, tem que testemunhar. Se você está pregando aquilo, você tem que viver aquilo que você está pregando. Ali você tem que crer, né? Na verdade, crer naquilo que você está falando. Porque se você não crer, como que os outros vão crer? Se aquele que está pregando não acredita. Então, aqui no capítulo 16, do 2 ao 3, diz assim: Timóteo e sua mãe, Eunice, era de Listra, e provavelmente ela tem ouvido a pregação de Paulo. Glória! Quando o apóstolo esteve em sua cidade, na primeira viagem missionária, 14:6 ao 18. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Para os judeus, ele era tão mestiço quanto um samaritano. Olha só, né? Então ali era uma divisão, né? Era um divisor de água. A Bíblia fala que para os judeus, aquele homem sendo grego, era como que ele fosse um samaritano. Né? Quem era o samaritano? Aleluia, samaritano era aquele que não comunicava com os judeus. Samaritano era aquele que passava de longe, né? Os judeus, quando viam um samaritano, passavam de longe. A mulher samaritana, por exemplo, ela estava à beira do poço quando Jesus, aleluia, glória, aleluia. Quando Jesus encontrou com essa mulher, ela estava sozinha ao meio-dia na beira do tanque. Então Jesus é aquele, irmãos, que não faz acepção, seja você judeu, seja você grego, seja qual for, aleluia. A tua, como se diz, a tua crença, Deus, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o ser humano que você é, que ele te formou. Porque o Senhor diz que ele fez o homem, imagem e semelhança dele, não importa de qual cidade, qual país, qual nação você é filho e filha de Deus. Isso aí ninguém toma, ninguém tira. Ninguém tira, ninguém toma, ninguém impõe e ninguém pode dizer ao contrário. Aleluia. Então a Bíblia fala que Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Para os judeus, ele era tão mestiço quanto um samaritano. Então, em parte ele era filho judeu e em parte ele era samaritano, porque o pai dele era grego. Aleluia, Jesus. Então, olha para ver como que Deus acha graça em Timóteo, tanto é que Deus toca no coração de Paulo para que Paulo leve Timóteo com ele. Aleluia. Irmãos, não se diminua. Não se deixe elevar por rodas de doutrina. Não se deixe as pessoas te diminuir ao ponto de achar que Deus não é contigo, que Deus não te quer, que Deus não te vê. Deus, ele não rejeita ninguém. Ele não rejeitou Timóteo. Deus, ele é fiel. Deus, ele é amor. Então a Bíblia fala que por isso Paulo pediu que Timóteo fosse circuncidado, a fim de evitar uma possível rejeição por parte dos cristãos judeus. Olha como que Paulo teve sabedoria, né? Que às vezes, muitas vezes, falta nos crentes, falta em nós. Né? Pedro mesmo que não era mais da circuncisão, porque ele já tinha, né, aceitado Jesus. Paulo, ele fez tudo certinho. Ah, não, eu sou crente. Não, ele não fez isso. Ele não se achou em momento algum. Ele fez conforme a lei. Então ele falou que... A Bíblia fala que Paulo, ele teve tanta sabedoria, discernimento. Então a Bíblia fala que... aleluia. Por isso, Paulo pediu que Timóteo fosse circuncidado, a fim de evitar uma possível rejeição por parte dos cristãos judeus. Timóteo não era obrigado a ser circuncidado. O concílio de Jerusalém assim havia deliberado.
capítulo 15. Então, Timóteo não era obrigado a circuncidar, né? Ele não era. A circuncisão era o quê? Né? Era uma parte ali do prepúsculo que tirava, né, dos judeus para que fosse completamente diferente, né, dos demais homens, né, e aquilo era para sempre. Então era uma marca que eles tinham. Além de ser judeu, eles tinham essa marca por onde eles passavam. Aí eles, todo mundo sabia, né, que ele era judeu, e quando alguém duvidava, né, aí ele tinha aquela marca que significava que ele realmente tinha circuncidado. Circuncidar é o que? É como o batismo de hoje, né? Antes era a circuncisão, hoje quando Jesus veio, Jesus começou a batizar. Eu creio que é mais ou menos isso, porque só você dizer eu sou de Jesus, eu tenho Deus, não é o bastante. Você tem que andar com Ele, tem que servir, tem que ter a marca. Hoje a marca é o quê? É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro que nos purifica, que nos cobre, que nos limpa, que nos lava. Aleluia, Jesus. Então essa é a marca minha e a tua. Então a Bíblia fala que Timóteo não era obrigado a circuncidar, mas ele fez. Por quê? Por amor à palavra, por amor aos outros irmãos, e por não causar divisão nem contenda mais, né? Porque era muita contenda, era judeu contra samaritano, samaritano contra judeu, samaritano passava de longe. E Jesus não quer divisão. Jesus quer um povo lavado e remido pelo sangue dele, e ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Aleluia. Então Paulo fez toda a diferença ali. E a Bíblia fala que Timóteo não era obrigado a ser circuncidado, mas o concílio de Jerusalém assim havia deliberado. Mas acatou voluntariamente o conselho de Paulo para superar uma possível barreira em seu testemunho a favor de Cristo. Olha só, né? Então, como eu disse, Timóteo ele fez isso para o amor de Cristo, né? Para dar um bom testemunho e mostrar que verdadeiramente ele queria servir Jesus, ele queria, né? Ele tinha a marca, e não só falando, mas no corpo dele, né? Aleluia. E não tivesse nenhuma barreira quando ele estivesse pregando, testemunhando, não tivesse nenhuma barreira, que verdadeiramente ele era, aleluia, aquilo que ele estava falando que era. Aí a Bíblia ainda diz que às vezes precisamos ir além dos nossos deveres e benefícios do reino de Deus. Então, aqui o escritor ele fala que, né, na letra ali de Paulo escrevendo, ele fala que muitas vezes a gente deve ir além daquilo que achamos que podemos, né? Eu posso, só vou ter aqui. Não. O escritor ele fala que muitas vezes precisamos ir além. Então Timóteo ele foi além, não por causa dele, mas sim por causa de Cristo. Aleluia. Não por causa dele, mas sim por causa do povo. Ele precisava dar um testemunho, ele precisava dizer realmente quem ele era. Ali não bastava ele falar, ele tinha que ser. Aleluia. Então hoje não é diferente. Quando Jesus fala que precisamos ser batizados por ele, porque é para que possamos dar um testemunho, porque a própria Bíblia fala: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer já estáis condenado, né? Então eu entendi assim, que quem crer ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não, a própria Bíblia fala, diferente, fala que já está, né? Não será, está. Quem está condenando? É Jesus? Não, é ele mesmo. Quando ele não crê, ele está fazendo o quê? Se ele não está crendo, ele está se condenando a si mesmo. Não é Jesus que está condenando. E as pessoas às vezes pegam errada a mensagem de Deus, e muitas vezes a gente vai lendo, e você começa a ver que algumas coisas, alguns pontos começam a ser modificados. Aleluia. Aqui não é Jesus que está condenando, aqui é a pessoa que está condenando ele mesmo, quando Jesus já libertou, quando Jesus já pagou o preço por mim, por você. Mas muitas vezes somos nós que estamos condenando a nós mesmos, somos nós que estamos indo direto para o abismo,
Quando Jesus diz que ele tem a solução, ele diz que ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. Não sou eu, não é você. É Jesus que é o caminho. Então, se você está com Cristo, se você está no caminho, então está tudo bem. Deixa que o mais ele faz, porque ele tem poder, nós não temos poder algum. Então, é muito lindo essa mensagem que eu me senti assim muito a presença de Deus. E então o capítulo 16, 6 fala, aleluia, vamos ler aqui ainda o 6 que fala, e passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo ao anunciar a palavra na Ásia. Então, teve lugares que eles até passou, mas o próprio Espírito Santo impediu eles de pregar naquele lugar. Foi porque eles pecou? Não. O próprio Espírito Santo falou, não, aqui não quero que vocês preguem. Aqui não é para vocês ficarem. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder, ele nos conduz. E muitas vezes não entendemos porque às vezes você vai a um tal lugar e depois você volta sem fazer aquilo que você ia fazer, porque o Espírito Santo não autorizou. Por isso que é bom a gente ter a marca de Cristo, ter o Espírito Santo na nossa vida, para que ele venha nos conduzir. Porque quantas pessoas estão se perdendo, porque até diz, eu sou de Cristo, mas ele não tem a marca, ele não tem o Espírito Santo, então como ele vai andar? Aleluia! Então é só ter aqui, eu quero deixar essa mensagem, ela é muito grande, mas eu quero deixar essa mensagem para você meditar, né? Aleluia, porque Deus é maravilhoso, Deus ele nos enche. E mais na frente também fala, e quando chegar a Mísia,